Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio aí do podcast O Missionário. A ideia é sempre a gente ter um tempo de qualidade aí na mesa e compartilhar um pouco do que Deus tem feito e aprender um pouco mais. Bom, a Ju vai fazer as honras aí apresentar a convidada de hoje. Hoje estamos muito felizes aqui com a nossa convidada, Thaísa Candela. E olha, Thaísa com H, 2 S, acento no I e Candela com 2 L, certo, Thaísa? Arrasou! Thaísa é criadora do PodTime, né? Um podcast voltado para desenvolvimento de carreira, né? E a Thaísa tem muito a agregar aqui, às vezes, né? A Thaísa, inclusive, é da área da tecnologia, né? Você cursou matemática, né, Thay? Eu fiz o colégio técnico da Unicamp em processamento de dados, onde eu me tornei programadora de fato, e depois eu entrei na Unicamp para fazer matemática aplicada computacional. Uau! Mas mais recentemente eu decidi entrar na FIAP para fazer produção multimídia e me formei no ano passado. Fantástico. E você também trabalha na área de comunicação e oratória, né? Você é professora, dá cursos, palestras, mentoria nessa área de comunicação e oratória, né? Então, poxa, você pode pensar, nossa, mas um podcast sobre missões, né? Uma profissional da tecnologia, desenvolvimento de software e tudo mais. Como assim, né? Mas você trabalha também com essa área de comunicação e acho que é bacana porque na sua área você viu essa necessidade, né, Thay? Sim. De se desenvolver nessa área de comunicação. E em missões também a gente vê muito essa necessidade, né? Porque o missionário, ele se prepara muito para comunicar o evangelho para uma cultura, para um povo, às vezes, né, o estudo do idioma, da cultura e tudo mais, como comunicar para que chegue de forma clara aquela cultura, né? Mas às vezes o missionário não pensa ou não dedica tanto seu tempo, seus esforços para se preparar como se comunicar com a sua igreja local, com seus mantenedores, com seus parceiros, tanto comunicação verbal, né, quanto comunicação escrita através dos seus informativos e tudo. Então, a gente está bem animado para essa conversa. Muito obrigada, viu, Thay, por você se deslocar até aqui. A gente sabe que sua agenda é insana, é uma loucura mesmo. A gente está muito feliz. E se você quiser também se apresentar mais, falar o que você tem feito, e a gente já queria puxar esse assunto para você também compartilhar um pouquinho da sua conversão. Legal, é uma honra estar aqui. Quando eu recebi a sua mensagem, fazia alguns anos eu acho que a gente não conversava, mas o nosso primeiro encontro ele foi muito lindo. Eu lembro que vocês contaram como vocês se conheceram, do anel, e foi sensacional, e eu guardei aquilo na minha mente, e pra minha história isso também teve um grande impacto. E quando você me mandou aquela mensagem, eu tinha falado de você na semana anterior. Caramba, cara. Foi muito, muito louco. Eu falei assim, eu não vou estar em Campinas, eu vou dar um jeito de estar lá pra gente poder bater esse papo, pra gente se reaproximar. Então é uma honra estar aqui, principalmente falando sobre comunicação. Porque eu, como uma profissional de tecnologia, eu sei da necessidade de se comunicar no sentido de que os profissionais de tecnologia, eles desdenham essa habilidade. Né? Aquele estereótipo do programador que não sabe se comunicar, tímido, que fica num porão e tem que passar pizza por baixo da porta. Isso realmente já existiu. Teve uma época onde os programadores, de fato, eles tinham esse estereótipo, porque não era demandado que eles falassem com outras pessoas, senão pessoas técnicas. Eu nunca fui essa pessoa. Durante a minha adolescência, meu sonho era ser diplomata, era fazer relações internacionais, direito, jornalismo. Sempre fui muito comunicativa. Mas quando eu, de fato, me tornei programadora, eu me tornei um deles. Então eu só falava tecniquez, eu só falava difícil, eu só falava de uma forma que os programadores conseguiam entender. Eu me tornei de fato um deles. Nível de socialização foi caindo drasticamente. Exato, né? Era a pessoa que fazia os esportes e daí durante o colégio técnico vai fazer com quem? Eu quase peguei DP, que é reprovar, na matéria de educação física, porque eu não ia para educação física, porque eu tava fazendo projetos. Então o meu nível de socialização de fato deu uma diminuída assim. Eu fui mudando o meu comportamento até para me adequar àquele contexto. Sim. Só que o que aconteceu? Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu percebi que eu não queria ficar o resto da vida sentado atrás de um computador. E que a demanda da sociedade naquele momento não era mais um profissional de tecnologia que não sabia se comunicar com quem não era de tecnologia. Então, se eu quisesse realmente crescer profissionalmente, eu tinha que quebrar essa barreira e me desenvolver. E olha que interessante, lembra que eu falei que eu já era comunicativa? Sim. Isso não é suficiente. Não é suficiente, eu costumo dizer, se comunicar bem não é falar muito. Porque você pode ser prolixo. Se comunicar bem não é falar pouco. Se comunicar bem não é ter uma voz bonita. Se comunicar bem não é ter uma dicção perfeita. Mas sim conseguir passar a mensagem para a pessoa que está lá do outro lado. Tem pessoas que não têm a melhor voz do mundo.
Não tem aquela dicção perfeita, mas ela consegue se comunicar. Então foi nesse processo que eu falei assim, eu preciso aprender a me comunicar, de fato. E esse processo de autodesenvolvimento começou a chamar a atenção das pessoas que estavam ao meu redor e elas começaram a pedir ajuda. Eu falei, pera, então para eu ajudar alguém, eu não posso saber isso, eu não posso saber um pouquinho. Eu tenho que saber, 10 vezes mais para ajudar alguém numa porcentagem pequenininha. Né? Então foi quando eu comecei a fazer muito curso, crescer. Aí chegou o ponto onde a Escola Conquer me convidou para dar aula de comunicação, quando ainda era presencial. Né? Então eu dava uma ajuda aqui, uma mentoria ali, daqui a pouco eu de fato entrei numa escola para dar aula, né? Era bem novinha, mas uma baita de uma responsabilidade aí dentro de uma metodologia estruturada. Então eu aprendi muito com aquilo que eu estava ensinando. Sistematizando mesmo, né? Sistematizando. Exato, me levou a outras bibliografias, a outras leituras, a outros conhecimentos, e eu fui expandindo. Hoje eu tenho de fato a minha própria empresa, onde eu entrego mentorias, palestras. Mas eu acho que é muito legal, só para fazer esse paralelo, de que todas as vezes que eu vou me apresentar, é quase que uma tendência natural de eu apresentar tudo aquilo que eu fiz relacionado à comunicação. Então eu poderia começar falando, eu já fiz 442 palestras em 3 anos, já fiz projetos de locução de rádio, já fiz projetos de locução publicitária, já fui mestre de cerimônia. Então eu poderia ir para essa linha. Só que, contudo, entretanto, esse é um tipo de comunicação, que é a oratória, né? Quando nós estamos em cima de um palco. Agora, de que adianta saber falar lindamente em cima de um palco? Se na hora que você desce, você tem que falar com o seu time no dia a dia, você não consegue ser compreendido, você não consegue passar uma ideia, você não consegue dar e receber feedback. Então a comunicação é muito mais do que estar em cima de um palco. Sem dúvida é uma habilidade muito legal, mas os princípios básicos do que é se comunicar, se você realmente é um bom comunicador, você consegue se comunicar em qualquer contexto que você esteja inserido. Sabe que o que você está falando é muito importante até na forma que o missionário atua e serve equipes, né? A gente há pouco tempo até entrevistou um amigo que ele vai para um país do Sudeste Asiático, então já tinha um choque cultural com esse país, só que quando ele chega lá, ele não vai servir numa igreja local, ele vai servir numa igreja estrangeira de outro país do Sudeste Asiático, mais tradicional ainda, mais conservador ainda. Multicultural. Então isso que você comenta de não basta só ter essa comunicação no individual com a multidão, mas também ter essa percepção da importância do querer se fazer entendido para com o outro, para com a concepção do outro, para com o pensamento do outro, né? Quando ele falou assim, é muito difícil, eu chegava lá, estava estudando, e daí, simplesmente, num argumento, o cara da outra igreja falava, então, mas isso é porque é cultural. E por que ele falava isso? Porque ele era mais velho, porque ele tinha outros pensamentos teológicos, então assim, e ele falou assim, que no começo ele batia de frente. Não, mas não é possível, tá errado. Chegou uma hora que ele falou, não adianta. Tem o choque cultural, tem o choque... Então, na época que eu acompanhava, ele falava muito isso. Então, o se fazer conhecido no sentido do seu conhecimento e sabedoria, às vezes também é comunicar e é também permitir o outro falar, né, e ter esse espaço, essa via de mão dupla, né? A comunicação, quando eu falo sobre comunicação, de novo, em geral as pessoas acham que é falar, pura e simplesmente. Mas a comunicação ela é composta por vários elementos. Eu gosto muito de dividir em três componentes, baseado num estudo do professor Albert Mehrabian, que é um professor da Universidade de Los Angeles, que ele divide em componente verbal, que é a escolha das palavras, a estrutura das frases, da organização das ideias, né? Tem pessoas, por exemplo, que começa do fim, volta pro começo e termina no meio. E aí você fala, onde você está me levando, né? Então, a escolha, e quando eu digo escolha das palavras, por exemplo, vocês são um casal, quantas vezes no meio de uma discussão, você usa uma palavrinha ali, que a outra pessoa fala assim, você podia ter usado outra palavra, né? Podia ter falado de outro jeito, a mesma coisa, ou seja, tem formas diferentes, tem milhares de formas, infinitas formas de dizer uma mesma coisa, com palavras e estruturas distintas. Seja um idioma diferente, ou seja, um uso de uma determinada palavra diferente. E aí eu abro um parêntese sobre essa questão do componente verbal, que é o seguinte, é muito natural, eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Se eu chegar aqui para vocês e falar, Shalom, anime da bereteraket sativrit. Se vocês sabem hebraico, vocês vão entender o que eu estou dizendo.
A carinha. Não é meu caso, Não eu é só meu tô caso. olhando pra reação de vocês. Eu acredito em vocês, né? Agora, pra uma pessoa que não sabe falar hebraico, a pessoa fala assim, saúde, né? Tá tudo Oi? bem com você? Oi. Aí, é muito natural as pessoas acharem que, beleza, isso é um ruído, né? Porque nós estamos utilizando sinais distintos, porque a outra pessoa não consegue decodificar aquilo que eu codifiquei pra enviar pra ela, certo? Agora, e no próprio idioma português? Quando alguém vira pra você no meio de uma discussão e fala assim, você não me ama. Aí você vira outra pessoa, a pessoa tá louca. Como assim não me ama? Olha tudo que eu faço por ela. Olha Tantos sei lá anos o de quê. casado. Tantos anos Tanta juntos. história. Exato. Só que o que é amor pra outra pessoa? Quantas vezes a gente se pergunta sobre o significado, sobre a semântica da palavra pra outra pessoa? Porque o amor pra essa pessoa pode estar vinculado a uma determinada atitude e comportamento que ela espera de você. As expectativas, né? Então, o significado da palavra amor. Mas a palavra amor tem um significado no dicionário, tanto faz. Porque cada um de nós tem uma visão reduzida, filtrada e limitada do que é o mundo. Baseado nas nossas próprias experiências, nas nossas próprias vivências. Imagina num outro país que de fato tem uma cultura que leva as pessoas a agirem de uma determinada forma de maneira extremamente natural, corriqueira e frequente. Né? Então, eu gosto muito de fazer um exercício, até com a galera que está nos assistindo agora. Se eu falar uma determinada palavra, verbalizem a primeira palavra que vem na cabeça de vocês. Então, eu vou dizer uma palavra, e aí vocês também, por favor, tentem, na hora, assim, escrevem em algum lugar, né? A primeira palavra que vier à cabeça de vocês, a associação que vocês vão fazer. Globo. Terrestre. Planeta. Planeta. Provavelmente alguém pensou na emissora de televisão, alguém pensou no Faustão, alguém pensou em... Eu pensei em globo ocular. Eu trabalhei com astronomia, né? Então eu já fui pensando. Terrestre, planeta. Já... Ou seja, olha o que você acabou de falar, que precioso. Eu trabalhei com astronomia. Ou seja, a sua trajetória, as suas vivências fazem com que a sua cabeça gere associações diferentes da minha. Assim, automático, né? De forma automática. Porque 95% das nossas respostas, e aí é muito legal, quanto mais nós conhecemos a respeito do corpo humano, de quem nós somos, o autoconhecimento também da parte biológica, dos aspectos biológicos, a gente entende, a gente melhora a nossa comunicação pelo simples fato de saber isso. 95% das nossas respostas é aquilo que a gente chama de Sistema 1. Tem um livro do Daniel Kahneman, que ganhou o Nobel, por sinal, de Economia, que ele fala sobre Sistema 1 e Sistema 2, que é um livro chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. E o Sistema 1 é o sistema automático. 95% das nossas respostas são automáticas. A gente não está racionalizando. Se a gente precisasse falar para o nosso coração bater, a gente ia esquecer, a gente ia deixar para depois. Como a gente deixa as coisas para depois. Agora, 5% das nossas respostas acontecem no córtex pré-frontal, que é a parte que a gente racionaliza. Então, 5%. Quantas vezes alguém tá nervoso, tá estressado, vai lá e dá-lhe pá! E responde de forma reativa, ou seja, não refletiu a respeito da estrutura das palavras utilizadas. E mais do que isso, tem outros dois componentes. Tem o componente vocal, ou seja, a voz e a ausência da voz. No ambiente acadêmico a gente chama de paralinguagem. Então, o tom de voz. Eu posso falar um pouco mais suave, um pouco mais baixo. Mas eu posso falar um pouco mais sério. E isso impacta diretamente no significado daquilo que eu estou passando de informação. Então, tom de voz, respiração. Eu estou ofegante? Eu estou passando um significado para alguém. Isso impacta na mensagem, nas palavras que eu utilizei, no significado das frases. Ela é modificada conforme o uso da minha voz. Se eu estou falando mais rápido, se eu estou falando mais devagar. Certo? E tem o último componente, que é o componente corporal. Então, se eu chegar pra vocês perguntarem, tá tudo bem? E eu virar pra você, tá. Não vai colar, amiga. Não vai colar. Isso não significa que a linguagem corporal é mais importante que as palavras. Só significa que se elas não estiverem em sintonia, a linguagem corporal vai falar mais alto. Nossa, e somado a isso, uma sociedade que às vezes as pessoas têm dificuldade em ter uma educação corporal, né? Um colega da igreja, que ele é de educação física, né? Ele é professor, e ele estava comentando isso. Como antigamente a questão de esbarrar no corredor era algo de
arranja briga, tal. Eu falo, cara, hoje em dia, se você for filmar o corredor de um colégio, todo mundo esbarra em todo mundo, em extintor de incêndio e tudo. E por causa dessa falta de desajuste, né? dessa percepção do corpo, né? E principalmente não entendendo o que isso comunica também, né? Eu achei muito interessante, Thay, quando você comentou que a comunicação não é só para quem está em cima de um palco, para quem está palestrando, mas no dia a dia, trabalhando em equipe e tudo mais. E isso me leva muito à questão assim, de me recordar mesmo. Muitos missionários têm timidez, né? São missionários, eles servem a Deus, eles servem ao reino de Deus, mas eles têm um perfil um pouco mais introspectivo, mais tímido. E muitos enfrentam essa barreira, assim, porque em algum momento do seu ministério, né, da sua carreira ali missionária, você vai precisar se colocar, você vai precisar apresentar suas necessidades, os pedidos de oração, apresentar o seu trabalho. E muitas vezes você chega numa igreja e aí fala assim, olha, você tem 20 minutos para apresentar o seu projeto, pregar e dar um testemunho. E aí o missionário fica ali perdido, né, na organização das ideias, como você falou, e essa questão de timidez mesmo, né? Como que eu posso me colocar, como que eu posso me fazer entendido, né? Num ambiente de igreja que muitas vezes está tão distante da realidade do campo missionário, né? Total. Tem alguns pontos muito legais sobre a timidez. Muitas pessoas são introvertidas. Introversão é um traço de personalidade, de fato. Então, uma pessoa introvertida é uma pessoa de poucos amigos. É uma pessoa que não gosta tanto de festas, por exemplo. Por quê? Porque ela se utiliza de uma energia para a interação social. Já a pessoa extrovertida, ela se alimenta da interação social. Quanto mais interação social ela quer. Então, isso é um traço de personalidade. Eu sou uma pessoa introvertida. Quando eu falo isso, as pessoas falam, não acredito. Então, eu sou uma pessoa que os meus hobbies é fazer coisas sozinhos ou com poucas pessoas, por exemplo. Então, tem algumas características que a gente consegue identificar que a pessoa tem um cérebro que reage à dopamina, que é o hormônio que a gente libera durante uma interação social, de forma diferente. Dito isso, há uma diferença entre a introversão e a timidez. A timidez, tem uma analogia muito boa que é assim, uma criança dentro de uma sala de aula, uma criança tímida, uma criança introvertida é a criança que não quer fazer trabalho em grupo. Ela não deseja, ela vê uma rodinha assim, ela não quer. A criança tímida, ela quer, mas ela tem medo. Nossa, como isso é... Essa é a grande diferença. Como se fossem barreiras, né? Exato. Existe algo que, tipo, nossa, vou ser julgado, nossa, porque sei lá o quê. Então, a timidez, ela tá atrelada a várias coisas. Uma delas pode ser uma baixa estima, uma delas pode ter sido algum trauma. Fui fazer uma apresentação na escola, passei vergonha, fui zoada pelos meus amigos. E todos nós, querendo ou não, que muitas das escolas, a grande maioria das escolas, não ensina a comunicação para as crianças. Não ajuda as crianças a desenvolver essa habilidade que é essencial em qualquer área. E quando a gente está falando sobre ser missionário, a gente está falando sobre comunicar algo. Ser testemunha, né? Atos 1:8, né? E sereis minhas testemunhas. Sim. Então é o id, é o ir e levar a palavra. Ou seja, o missionário é um comunicador. Então, se o missionário tem timidez, isso precisa ser trabalhado. E precisa começar a trabalhar isso agora. Uma das melhores formas, duas coisas principais. Primeiro, é o autoconhecimento. Qual a raiz dessa timidez? O que aconteceu para que você seja dessa forma? Você precisa identificar. Tá? Então, uma terapia pode ajudar, conversar com pessoas da sua família, entender qual é a raiz, onde que isso começou. Outra coisa, super importante, entender quais são os principais momentos que você fica tímido, porque tem pessoas que não são tímidas o tempo todo. Tá? Então, tem pessoas que têm timidez até para falar com a família. Sim. E tem pessoas que, quando tá falando com alguém conhecido, não tem problema nenhum, mas na hora que vai falar com alguém desconhecido, isso também é natural. Tem um livro muito bom da Brené Brown, que ela é uma estudiosa a respeito de vulnerabilidade, chama A Coragem de Ser Vulnerável, acho que é isso. E tem um TED dela maravilhoso também, procurar Brené Brown, vulnerabilidade, já sai o TED dela, é incrível. E fala justamente sobre o fato de que nós temos medo de estar e ser vulnerável diante de outras pessoas. Principalmente na sociedade de hoje, onde a mulher, por exemplo, tem que ser a mulher empoderada. Né? Ser vulnerável é algo ruim. O líder tem que ser o líder herói. Né? E não, na verdade, quanto mais vulnerável nós nos mostramos, mais ser humanos nós nos mostramos, mais conexão com as outras pessoas que são vulneráveis nós conseguiremos.
Legal quando você fala isso de que a timidez ela é algo que deve ser investigado, tratado, e é possível, né, ser transpassado essas barreiras, esses bloqueios muitas vezes, né? Porque a pessoa às vezes, quando ela está dentro dessa timidez, na concepção dela, na mente dela, na visão dela, é assim, não tem saída, né? Então, você falando isso, olha, ter a timidez e tem essa possibilidade de trabalhar, ter um momento de autoconhecimento, né? E o próximo passo é a autoaceitação, no sentido de que se tenho dificuldades e desafios nisso, eu vou enfrentar. Não é tipo, tá aqui, tá tudo pronto, eu vou resolver. Muito precioso isso que você falou sobre a questão de enfrentar. A melhor forma de aprender a se comunicar é se comunicando. A melhor forma de superar uma timidez, claro que aí precisa entender os contextos que você vai aceitar. Então, alguém te chamou para falar num grupo pequeno. Tá lá, alguém pediu, traz uma palavra. Aceita a oportunidade. Aceita, vai. Sabe? Junta um grupo de pessoas e fala, queria compartilhar com você algo do meu devocional. Começa a se expor. Por quê? Porque o cérebro humano, ele não tá nem aí pro seu status social, ele não tá nem aí se você tá feliz, o cérebro não tá nem aí. Tudo que o cérebro quer é maximizar as recompensas e minimizar as chances de riscos que você pode, de perigos. Nosso cérebro só quer saber de manter nossa sobrevivência, de poupar energia para que se acontecer alguma coisa, ele tenha energia para conseguir fazer com que a gente se recupere. É só isso que o cérebro se importa. Por isso que quando a gente está na frente de um público de pessoas desconhecidas, a gente não sabe como essa pessoa vai reagir. E se essa galera começa a me vaiar? E aí começa todo aquele pensamento de julgamento, e se eu errar, e se eu cair, e se eu... Então todos esses pensamentos impedem a pessoa de estar ali. Só que, de novo, nós precisamos ser superiores ao nosso cérebro nesse momento e falar assim, se eu me expor e der tudo certo, eu vou ensinar para o meu cérebro de que isso não representa a morte. De que falar em público tá tudo bem, tá tudo certo. Então, começar em contextos onde as pessoas vão te abraçar, de fato não vão te julgar, vai ensinando o seu cérebro a se desenvolver nesse sentido. Então, eu, por exemplo, eu nasci num lar cristão, meu pai e minha mãe são evangelistas urbanos. A gente, desde muito pequenininho, meus pais me envolveram em um trabalho voluntário. Poxa. Eu me vestia de Emília, meu irmão de Chapolin, meus pais de palhaço, e a gente ia dentro de orfanatos. Na época eu não fazia ideia, né, do que a gente tava fazendo. Depois, quando eu cresci, eu fui entendendo um pouco mais. E o meu relacionamento com Deus, ele é engraçado em alguns aspectos, porque eu costumo dizer que é como um relacionamento entre um marido e mulher, namorado e uma namorada. Que eu ouvia falar de um Jesus. Eu ouvia falar de um cara, eu ouvia falar de um cara legal, sabe? Tipo, um cara bacana, um cara bonito, sabe? Você ouve falar, suas amigas vêm e falam assim, tem um cara muito bacana. Mas eu ouvia falar, então eu via as experiências dos meus pais, mas eles sempre falaram, salvação individual. Você precisa buscar suas próprias experiências. Você não pode se basear nas nossas experiências. Meus pais se converteram e foi tudo muito louco e uma virada de vida pra eles e tudo mais. Mas não foi pra mim assim, porque eu nasci num lar cristão. E a tendência de alguém que nasce num lar cristão se acostumar com a glória, Sim. de alguém que nasceu num lar cristão não saber nem a data da sua conversão, de fato, ou talvez nunca ter conhecido Jesus, porque você já nasceu naquele ambiente, é tudo muito normal. Mas e a sua própria experiência? E as suas experiências? Você tem história pra contar com Jesus? Sabe? De verdade, assim, de falar, caraca, aquele dia foi especial. Então os meus pais me incentivaram. Felizmente, eu acho que é uma honra, assim, da minha parte, ter tido um pai e uma mãe que falaram assim, busque suas próprias experiências. E eu fui buscar. Então eu comecei a cantar na igreja aos 9 anos. Entendi que esse era o Ministério do Louvor e tudo mais. Só que de uma forma um pouco deturpada na minha cabeça, porque eu entendia que uma pessoa do louvor não precisava dar palavra. Só precisava cantar, né? Só que chegou um momento... Só uma pausa. Com que idade esse pensamento? Com 9 anos. Isso é muito importante, porque infelizmente esse pensamento continua por muitos anos na mente de alguns, viu, queridos? Então, assim, com 9 anos é aceitável. É permitido. Porém, 19, 29, 30, meus queridos, né? É importante ter um estudo. No total, músicos que na hora da pregação saem da igreja. Sim. Saem do culto, por exemplo. A ponto de se tornar normal em algumas igrejas. Normal, exatamente. É aceitável. Exato. Só que o Senhor, ele foi muito misericordioso comigo. E quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu estava sendo chamada para cantar nas igrejas, 9, 10, 11 anos. Simplesmente aos 12 anos, sumiram os convites. Sumiu completamente.
E aí chegou um momento onde eu era muito curiosa. Meu hobby era ficar lendo Wikipedia, sabe? Era uma criança muito estranha. Sabia a capital de 198 países, assim. Ficava dentro de casa, meus pais também não deixavam sair pra brincar na rua. Então, beleza, eu tinha que fazer o que dava pra fazer, né? E aí, minha mãe, nessa época, minha mãe e meu pai estavam fazendo a faculdade de teologia. E aí minha mãe trouxe uma música pra casa chamada Yerushalayim Shel Zahav, que é Jerusalém de Ouro, cantada na voz da Ofra Hazá, que é uma soprano maravilhosa, e a minha voz é completamente o oposto, né? Um grave extremo, e era mais grave ainda porque eu não sabia usar, e a mulher um agudo fantástico. Eu falei assim, quero aprender a cantar essa música. Em uma semana eu tava só repetindo as falas dela. Momento ali. Copista, né? Copista, os fonemas ali. E esse vídeo tinha 3 legendas. A legenda em hebraico, a legenda em transliterado, né, que é o hebraico no nosso alfabeto, só os sons, e tinha o português. Eu não sei o que aconteceu, deu uma encafifada em mim, eu falei assim, e se essa tradução estiver errada? Acho que eu vou estudar esse idioma. E aí eu comecei então a estudar o hebraico aos 12 anos, e eu sei que as minhas maiores experiências, né, no período da adolescência e juventude foi lendo a Bíblia no original. Então eu comecei o Salmo 23 no original, e eu comecei, calma. Respirar fundo. E aí eu comecei então a estudar o hebraico antigo e o hebraico moderno e vi que tinha diferenças. E foi incrível pra mim, porque eu me conectei com a palavra e eu entendi que ser um ministro de louvor, ser um adorador, uma pessoa que tá lá em cima do púlpito pra poder cantar, você tem que saber mais da palavra até às vezes do que o próprio pregador. Sim. E aquilo começou a fazer muito mais sentido pra mim, de como, tem até uma frase aqui, eu vou mostrar pra vocês, uma frase do Howard Hendricks, que ele fala no seu livro Ensinando para Transformar Vidas. Ele diz o seguinte: se quisermos ensinar a outros, precisamos primeiro pedir a Deus que nos ensine. Ele deseja abençoar outros por nosso intermédio, mas antes é necessário que nos abençoe, que opere em nós. Quer usar-nos como instrumentos seus, mas primeiro precisa purificar-nos e afiar-nos para que sejamos uma ferramenta em suas mãos. Ou seja, antes do ide, tem o vinde após mim. Então, eu precisava muito mais conhecer o Deus das obras antes de conhecer as obras. Como que eu ia falar de alguém que eu não conhecia? Exato. Então, comecei ali um processo de conhecer esse Jesus que eu ouvia falar. E como um relacionamento, né, as coisas elas vão se intensificando, elas vão aumentando. Então aí eu me batizei nas águas, eu tive as minhas experiências através da palavra e experiências também que iam além da própria palavra. E aí foi quando então, minha história é muito louca, assim, até quando eu conto história eu achei muito que eu ia viver de música. Quando eu fui prestar Unicamp, eu quase prestei canto erudito. Olha. Daí eu pus matemática, passei matemática, nem acreditei que estava passando. Sim, Deus foi muito misericordioso, as coisas foram fluindo de uma maneira, mas eu tinha certeza no meu coração, durante toda a minha adolescência e juventude, de que em algum momento o Senhor me chamaria para o campo missionário. Você sabe, tipo, aquelas pessoas que, tipo, elas ficam muito grandes, muito enormes, assim, financeiramente, profissionalmente, e aí Deus fala assim, agora você vai largar tudo e vai pro campo, agora você vai pra um lugar específico. Eu sempre tive essa certeza no meu coração. E aí quando eu entrei na Unicamp, eu entrei em matemática, e aí a gente tá falando de um contexto de programação, matemática, física, muito ateu. Muito ateu. Muito racional, né? Muito racional. E eu sei que a primeira coisa que eu fiz foi, cadê os cristãos desse lugar? E eu descobri os cristãos da ciência. Então uma galera assim, tipo, doutorado em, assim, umas coisas muito power, uma galera muito crente, sabe? E uma galera que se reunia periodicamente. Eu falei assim, eu preciso me fortalecer, porque senão eu vou me perder aqui nesse contexto. Porque para essas pessoas, ter uma religião, acreditar em Jesus era sinal de fraqueza. Sim. Então eu falei assim, eu preciso me fortalecer. Aquilo tudo que eu já vivi, o maná de ontem já não serve mais. Preciso de maná novo. Sim. Né? Preciso de algo novo do Senhor aqui. Não é só um ambiente laico, mas muitas vezes é anticristão, assim, as reações, né? Então, O John Stott, no livro do Crer Também Pensar, até um livro bem usado para universitários, ele começa falando assim, o crer não significa suicídio intelectual. Ele começa, você deixa falar, poxa, e é bem isso, né? Esse entendimento de que, mesmo no meio da razão, a fé também requer um espaço na razão. Né? Parece ambíguo para nossa cultura falar isso, mas eu costumo dizer, a Bíblia fala que é um culto racional.
A gente só muda um hábito, por exemplo, se a gente passa a ter consciência dele. A gente só é transformado pelo Espírito Santo se ele nos convence. Então, você pode passar uma vida toda sendo exposto a uma determinada palavra e nunca fazer sentido para você. Mas a partir do momento que o Espírito Santo fala com você, você tem um entendimento, porque a transformação, a conversão, ela passa por um entendimento. Sim. Se você não entende, você não se converte. Não tem como. Você não se transforma, você não tem o seu comportamento transformado. E é óbvio que, assim, esses dias atrás, uma pessoa falou pra mim que a gente não é que a gente muda o nosso comportamento para ser salvo. Na verdade, a gente já é salvo. A gente só toma posse daquilo que já é nosso. Sim. A gente já é eterno. E o nosso comportamento é fruto daquilo que eu tô vivendo. Né? Então, são as evidências, né? São as evidências. Se você tá casado, naturalmente você vai ser fiel, por exemplo. Por quê? Porque é natural, o seu comportamento ele vai se transformando, você vai se tornando mais próximo do comportamento da outra pessoa, ou seja, é convivência, é intimidade. Naturalmente, seu comportamento vai sendo transformado. Então, por que pessoas se convertem e não muda nada? Vem como tu estás, mas não continua como tu estás. E é um processo, né? É um processo. E esse processo chega a um ponto que tem que ser o processo. Tem que passar pelo processo, né? Não tem como continuar vivendo pensando do jeito que pensava, agindo do jeito que pensava, que agia. Não tem como. Não, é como você estar inserido num meio, né? Quando eu fui para a Unicamp, eu me vi num contexto que se eu não tivesse conectada com outras pessoas que estavam vivendo as mesmas necessidades que eu, porque meu pai e minha mãe já não entendiam mais o que eu estava vivendo. Não era, desconecta, né? Não era mais suficiente, Sim. né? Por mais que pessoas maravilhosas continuavam me apoiando espiritualmente, orando muito por mim, que isso sem dúvida fez muita diferença, joelhinho no chão ali, pela minha vida. Mas eu precisava encontrar outras pessoas que também estavam inseridas dentro desse contexto e que se mantinham nos caminhos do Senhor, se guardando e buscando em intimidade, porque senão seria muito difícil. E aí foi quando talvez eu tive uma das maiores revelações sobre o propósito de Deus para minha vida. Eu cheguei pra Deus mais uma vez e falei assim, beleza, tô aqui na Unicamp, fazendo iniciação científica, trabalhando como programador, tá tudo lindo e maravilhoso. O senhor tem pra mim? E o louvor, né? E aí, tipo, não tô entendendo qual é que é, né? E aí, então, o senhor virou pra mim e falou assim, então, você não falou que em algum momento você seria chamado pro campo missionário? Eu falei, tá. Daí ele, então, o campo missionário é exatamente onde você está. Aí eu, Aí ele, olha ao seu redor. E aí eu lembro de uma frase que eu ouvi algumas vezes do Rodrigo Silva, que pra mim é uma referência muito grande, né? O arqueólogo, que tá inserido nesse contexto, né? De muitos estudos e que tem feito muita diferença, né? E ele falou, não é a frase não é dele, mas ele fala com recorrência que muitas das vezes você vai ser a única Bíblia que alguém vai ler. Então qual é a qualidade dessa Bíblia? Qual a qualidade dos seus comportamentos, né? Muitas das vezes a gente vai de fato falar a palavra, mas muitas das vezes a gente não vai falar diretamente sobre Jesus. Sim. Mas será que as pessoas veem Jesus em nós? Quantas pessoas que depois, sei lá, descobriram que determinadas pessoas eram cristãs e falavam assim, aquela pessoa... Hã? Não, tá de brincadeira comigo. É muito triste isso, mas é comum, né? Nossa, Thay, a sua história é muito linda, assim, eu lembro quando a gente se conheceu, até o seu nome está salvo no meu celular como Thaísa Jerusalém de Ouro, né? Porque foi assim que a gente se conectou, né, mesmo, acho que era uma reunião de oração, talvez, e aí a gente deu testemunho, eu não lembro muito, fiquei tentando puxar na memória o ano, talvez 2015, foi na época que eu tava na família da fé, eu acho. Eu acho que foi por aí, mas já faz tempo pra caramba, né? E assim, quem quiser conhecer mais sobre a Thaísa, tem o podcast, né, Thay, que você traz informações muito bacanas. Tem muito conteúdo seu na rede, né? Tem várias aulas que você ministra, acesso online gratuito, muita dica sobre comunicação, até eu já tô praticando. Inclusive, gente, no Instagram da Thay, tem várias... A gente pode chamar de trava-língua, Thay? Pode. Não sei qual é o nome. Tudo leigo, então assim... A gente conhece, né, costumamente como trava-língua, mas são exercícios de fala, né, Thay, que a gente pode melhorar tanto dicção, quanto acho que até o raciocínio, né, Thay, aquilo... Ele estimula a nossa musculatura, né, a gente tem mais de 100 músculos envolvidos na fala, e se a gente, por exemplo, tá com eles muito enrijecidos, a gente não vai conseguir falar direito, a gente vai conseguir falar com clareza. Então, os trava-línguas, eles destravam, literalmente. Nossa, você falando isso, eu antes da pandemia, eu tinha muitas pregações e aulas e tal, e quando acabou tal, e eu voltei a pregar presencial, a sensação, exatamente o que você está falando,
travar da questão muscular e ter que fazer alguns exercícios de dicção, de respiração e reaprender para algumas coisas, você tá falando, é muito perceptível. E daí eu conversar com outros amigos e eles falam a mesma coisa, eu falei, cara, parece que era a primeira vez que eu estava pregando, e a igreja, assim, o cara tá lá há 20 anos, 15 anos, e era como se fosse... Então isso que você tá falando... Deu uma adormecida. Como é maluco isso, né, na questão... Como interfere, né? Sim, perfeito. Sim. E Thay, a gente quer presentear você com esse livro, A Missão Cristã no Mundo Moderno, de John Stott, que é um ícone, assim, né, em termos de missão, assim, muito bíblico, muito cristocêntrico, né? Sim. Ele aborda muito essa temática da missão, do diálogo também, né? Ele faz uma boa ponte entre a teologia acadêmica e a teologia do dia a dia mesmo. Aqui, como você falou, aqui a gente vê a missão, esse livro mesmo fala um pouco sobre isso, essa percepção da missão do dia a dia, da missão que eu vou evangelizar onde eu estiver. Aliás, não é só pra gente, mas quem tá ouvindo também, onde Deus te levar, você tá como missionário, está como representante de Cristo, você tem um campo missionário à sua volta. Ah, todo mundo é missionário? Deveria ser, mas nem sempre temos essa percepção. Sim. Temos essa delicadeza de, eu vou estudar mais a Bíblia, as coisas que eu entendo nem sempre são bíblicas, né? Às vezes eu tenho um ruído aí no meio da comunicação, então eu tenho que estudar, tenho que buscar Deus. E, assim, muito obrigado por esse tempo desde já, porque é uma área e é um campo missionário também servir missionários nessa necessidade que eles têm de, ao se comunicarem, serem entendidos e se permitirem também entender que, olha, eu tenho que estudar isso, eu tenho limitações, que aprender. Por isso, quando você falou da timidez, nossa, eu já até pensei, esse podcast eu vou mandar pra fulano, nem direta, não, é direta, ouve isso aqui. Se eu puder deixar uma dica, assim, se a gente em algum momento fizer um próximo episódio, tem vários exemplos bíblicos do uso de estratégias de comunicação, de oratória. Seja Jesus no poço, por exemplo, falando com a mulher, ele utilizou diversas técnicas para que aquela mulher pudesse ouvi-lo. Não é simplesmente chegar numa pessoa e falar de Jesus. O Senhor é estratégico. E Ele dá as estratégias necessárias, mas para isso a gente precisa se preparar. Jesus era uma pessoa preparada para fazer o que Ele fez. Sim. Levou um período ali. Paulo, depois que se converteu, foram 14 anos. Sim. Não, porque ele estava pronto. Não estava pronto. Por mais que ele tenha estudado com Gamaliel e, sabe, tipo, uma galera, uma assim... experiência sobrenatural, Exato, né? Conhecia todos os costumes. Ele falava, eu sou um fariseu. Então, assim, a gente precisa se preparar. Quanto mais preparado nós estivermos, sem dúvida, estudar tudo que tiver para estudar, faz curso, se dedica ao máximo. Né? Ele evolui as suas habilidades para que você possa ter mais ferramental para poder utilizar para o reino. Sim. Mas precisa ter clareza de qual é o seu propósito. E acho que essa tomada de consciência, né, de que tem um campo aí a ser estudado sobre comunicação, né? Eu mesma, depois que eu comecei a acompanhar mais os seus conteúdos, eu tive essa tomada de consciência, porque o Felipe sempre me falava, Ju, você fala muito devagar, você fala baleiês, né? E eu comecei a me ouvir, eu falei, cara, eu falo muito devagar, é insuportável isso. Eu sou outro extremo, eu sou imperativo. Na minha cabeça, ao falar do jeito que eu tô falando agora, eu estou falando em baleias pra mim mesmo, sabe? Porque a cabeça... Nossa, então só essa tomada de consciência do missionário ter isso e falar, não, eu vou buscar conteúdo, eu vou buscar me aprimorar, vou buscar fazer exercícios, isso vai ser um salto, um ganho tremendo para o ministério. E pensa assim, falar rápido e falar devagar não é um problema. Eu costumo dizer, não tem certo e errado na comunicação. Tem adequado ou não adequado. Vão ter momentos, o falar rápido é uma ferramenta, falar devagar também é uma ferramenta. E eu preciso ter controle sobre a minha comunicação. Quando eu passo a ter controle, eu consigo utilizá-la. Então, assim, eu estou tranquila aqui. Eu estou no controle da minha comunicação. Então, eu consigo falar mais rápido se eu quiser falar rápido. Mas eu consigo falar mais devagar se for intencional e fizer sentido para a mensagem que eu quero passar. Então, esses estudos, e aí por isso que eu falo, leiam a Bíblia, prestando atenção na comunicação, principalmente de Jesus. Jesus usava metáforas. Jesus contava histórias para facilitar o entendimento. Jesus se adequava a quem ele estava se comunicando, ou seja, dependendo do meu público, eu vou falar de um jeito diferente. Ou seja, a mensagem é a mesma, mas o como ele precisa ser adequado, seja para uma cultura específica. Então, meu Deus, come a cultura no café da manhã, no almoço, no jantar, porque como que a gente, por exemplo, está tirando a cidadania italiana.
Itália é outro país. É outra cultura. Os nossos gestos, a gente como brasileiro, a gente tem muitos gestos que para eles não significam absolutamente nada. Nós somos talvez o país com mais gestos possível. As pessoas não param para pensar nisso. Não mesmo. E até pra gente, às vezes, a percepção do que o outro não é um gesto, pra gente se torna, né? A gente trabalhou um tempo com os chineses e foi muito engraçado. Eu pedi uma dica pra um amigo que trabalhou com chineses muito tempo. Falei, cara, qual é a dica? Eu falei, cara, um chinês pode estar meia hora te ouvindo e fazendo assim, ó. Ele só tá te dando atenção. Ele pode negar tudo que você falou, ele não concordar com nada. Mas o gestual dele, por educação e respeito, às vezes dava um... E pra gente, legal. E muitas vezes ele não está entendendo. Tem isso também, né? A gente até brincava assim, isso ajudou muito, né? Porque daí a gente tinha que explicar 2, 3 vezes que nossa concepção seria tão simples. E vice-versa. Tem coisas que eles falavam, a gente falava, não. É isso, Será que eu estou codificando a minha mensagem de uma forma que a outra pessoa consiga decodificar? Esse é o ponto. Essa é a chave de toda a comunicação. Compatível tem que ser, né, Thay? Perfeito. Thay, muito obrigada por você compartilhar conosco. A gente está muito feliz mesmo pela sua presença, por poder te rever. E acompanhe conosco aqui os demais podcasts. O PodThai também, se inscreva. A gente vai deixar toda a descrição também das suas redes para te encontrar. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe a cada um. Amém. É isso.